hoje em casa ao lume? As senhoras? Não? Não? Então estamos na presença de Deus. Se alguém quiser oferecer os pães, irmãos, a gente pode fazer um almoço lá atrás. Não tem problema, irmão. Amém? Glória a Deus. Eu vou deixar com a Patrícia, né? Eu só queria introduzir aqui um pouco a história da vida, dos acontecimentos da vida, não é da vida, dos acontecimentos da vida da Patrícia desde a passagem de ano, né? Para cá. Passou quanto tempo? 2 meses, né? Acho que faz agora 2 meses. É uma longa história, não vou contar. Nem posso contar. Mas eu me interessa nem contar os feitos que ele faz. Eu não podia deixar passar esse dia, irmãos, para que Deus ele pudesse ser glorificado e honrado e exaltado ele e diminuídos nós. Porque faz ao Senhor. Por isso, irmãos, tudo o que nós declararmos sobre esse altar, tudo o que nós dissermos sobre esse altar, nós entregamos ao Senhor como ato de rendição e de exaltação somente a Ele. Qualquer outra exaltação de algum ser humano, eu repudio em nome de Jesus Cristo e não aceito. Quem faz é o Senhor. Aleluia. O testemunho, irmão, vai impactar as vossas vidas como impactou a minha. Vai impactar as vossas almas. Jesus, Ele está no nosso meio. Glória a Deus, aleluia. Eu estou um pouco rouca. Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Pai, com sua permissão, eu quero fazer algo que Deus colocou no meu coração. Eu quero chamar mais 3 mulheres aqui. Uma delas é a pastora Dulce, representando o pastor Rangel, que estava no dia que Deus me resgatou. A mãe já está aqui, pastora Eliane. Por gentileza. E a minha pastora linda ali, Alzira. E a minha pastora Angelina também. Ela não estava no dia, mas ela foi uma das pessoas que, juntamente com o pastor Edivaldo, correram comigo para o hospital. Praticamente nesse dia, eles largaram tudo que eles tinham para fazer para me acompanhar. E falta a Angélica. Cadê meu anjinho? Vem cá, abençoado, em nome de Jesus. Eita, glória, eu vou lá buscar ela. Ela é igual eu. Em nome de Jesus. Hoje eu estava até falando com a pastora Angelina que toda vez que eu subo no altar do Senhor é como se fosse a primeira vez que eu estivesse adorando e glorificando o nome do Senhor. Eu não chamei os pastores porque as esposas estão aqui e vão representar cada um de vocês, porque o tempo é curto e o pai vai puxar minha orelha se eu demorar. Mas eu sei que toda a igreja estava em oração por mim. Como o pai falou, é uma longa história. Deus usou a vida do pastor Rangel e da pastora Dulce para me convidarem para vir aqui na virada de ano. Foram pessoas usadas por Deus. A gente não se conhecia direito, somente de vista, cumprimentando a paz do Senhor. E Deus usou esse homem de Deus, essa mulher de Deus, para me convidarem para estar aqui. E através deles eu acabei conhecendo essa família maravilhosa. Por que que Deus tocou no meu coração para chamar essas pessoas aqui? São as minhas coberturas espirituais, são esses casais. Eu sei que toda a igreja estava orando por mim, intercedendo por mim. Mas eles, a irmã Nela, o irmão Paulo, que me acolheram com tanto amor, com tanto carinho na casa deles, nesse período que eu mais precisava. Eles foram uma das pessoas que nas noites que eu não conseguia dormir, que eu vomitava sem parar e 40 graus de febre, a febre não baixava, lá estavam eles dentro do meu quarto orando por mim, intercedendo por mim. Irmã Nela, eu falei que era 4, mas a gente vai lembrando. Bom, irmãos, exatamente há um ano atrás, eu fui diagnosticada com um tumor dentro do punho
do osso, dentro realmente do osso. Nisso eu morava no Brasil ainda. Eu vou tentar resumir o mais rápido que eu puder. E fui diagnosticada mais ou menos no dia 7 de agosto. E praticamente já foram, me mobilizaram. O irmão Paulo vai mostrar alguns exames, algumas fotos. Tem até uma foto que eles já tiveram que mobilizar meu braço de imediato, porque ele tinha rompido, ele chegou a crescer tanto que rompeu o meu ligamento. E eu perdi o movimento. E naquele tempo Deus foi curando, foi tratando. Eu tomei as medicações, fiz o tratamento. Na época a pastora, a minha família, me acompanhou. E Deus, Ele me curou. Porque quando eu creia que Deus tinha me curado naquela época. Porque quando eu fui fazer a cirurgia, o médico, eu fiz 4 meses só de tratamento. E o médico falou assim pra mim: eu vou te operar no dia 27 de dezembro. E ele me operou. Só que, como a gente não entende muita coisa, se o médico falar pra você que é assim, né? Você não estudou, você não vai discutir com ele. Ele falou pra mim: a gente vai fazer a retirada do seu tumor. Fui pro hospital 2 dias depois do Natal, retirou o tumor. Amém. Eu fiquei sem o movimento do braço e nisso Deus usou 2 pessoas. A minha mãe lembra, nós tínhamos ido numa igreja lá visitar, e Deus usou 2 pessoas durante 2 dias para falar que Deus me traria para a Europa, porque Ele tinha uma grande obra comigo aqui. E eu falava: eu vou como? Eu não consigo trabalhar, eu tenho os laudos que eu não posso trabalhar, não posso se esforçar. Estava com uma tala ortopédica, porque eu não podia mexer. E nessa cirurgia ele tentou reconstituir o ligamento onde tinha rompido. Só que o que aconteceu? O tempo passou, eu vim para cá, Deus me trouxe. Depois, se os irmãos quiserem saber mais detalhes, eu vou explicar, porque é muito grande o testemunho mesmo do que Deus fez de lá para cá. Aí vim para cá, nisso eu recuperei o movimento da mão, Deus preparou tudo e eu vim para Portugal. Cheguei aqui, passei muita dificuldade. Fui roubada, fui enganada, dormi 2 semanas aqui na rua. E logo depois, eu estava mais ou menos, acho que com 6 meses aqui, se eu não me engano, a minha mãe fala comigo e estava vindo para cá. Aí expliquei algumas situações para ela, ela falou: não, estou indo para te ajudar. E veio, e desde lá foi lutas, desde quando eu cheguei aqui. Quando foi agora em dezembro, eu comecei a sentir dor no osso novamente. Comecei a sentir dor no osso, até questionei com a minha mãe. Comecei a sentir os mesmos sintomas que eu sentia 1 ano atrás. Porque de 27 de dezembro de 2018 a 27 de dezembro de 2019, completou 1 ano da minha cirurgia. E eu comecei a sentir dor, até reclamei com o meu chefe. Ele falou: olha, vamos lá no médico, né? Vamos pedir para ver o que é. E quando eu cheguei lá, a médica fez esse raio, pediu um raio-x e pediu uma ecografia. Aí eles olharam. Aí nisso, eu iria ser encaminhada para o hospital de Amadora Sintra, que é ele que pertence à região da onde eu morava. Mas Deus preparou tudo. O sobrinho do meu chefe, ele é médico, que é o Dr. Tiago. E eu creio que ele vai crer na minha cura, porque ele ainda não está acreditando no que aconteceu. Ele ainda vai vir aqui testemunhar, eu creio. E ele começou a arrumar tudo para mim, comecei a fazer o tratamento, fiz os exames que precisava para confirmar. E o que aconteceu? Nas 2 últimas semanas, Deus usou essa família abençoada. O pai falou assim: olha, porque lá onde nós morávamos são 10 pessoas. E é muito pequenininho. E aí o pai falou assim: olha, juntamente com a mãe falou assim: não tem condição de você ficar lá, é muito longe para você estar indo para o hospital, é muito longe para você fazer isso, a igreja vai te dar o apoio nessa parte. Foi quando o irmão Paulo e a irmã dela me acolheram na casa deles. O pai e a mãe conversou com eles tiveram uma reunião aí também, fiquei sabendo, só depois. Resumindo, vim para casa da irmã dela. E naquela semana foi luta. Eu precisava fazer na semana retrasada, dar continuidade ao tratamento. Estou resumindo, irmãos.
E naquela semana, e Deus colocou essa bênção na minha vida, que é a Angélica. Meu Deus, irmãos do céu. Essa é uma irmã mesmo. Eu não tenho uma irmã, tenho só um irmão, mas essa é do céu, é de Deus mesmo, é um anjo, Angélica. Irmãos, o que essa bênção aqui passou? Quando foi? No sábado eu fui com a pastora Dulce, com o pastor Rangel, num culto que eles foram lá em Costa da Caparica. Eu tava bem, não tinha barriga, não tinha nada. E aí eu falei, não, eu vou. E eu queimando de febre, né, pastora? A pastora não me deixa mentir. Eu queimando de febre, fui. E chegou lá, foi um mistério tão grande, Deus usou a pastora. Só que quando eu cheguei em casa, eu achei até que poderia ser retaliação. Porque foi tanta bênção. E no domingo eu acordei com a barriga daquele tamanho e o meu rim doendo. Eu falei assim, misericórdia. Eu vou chegar na igreja, os irmãos vão achar que eu desviei, que eu tô grávida. Eu tava morrendo de vergonha de chegar naquele bucho aqui. E eu coloquei a cinta, nem a cinta, irmãos, resolvia. A pastora Dulce até me obrigou a tirar a cinta, porque, né, tava me sufocando muito. E eu cheguei naquele domingo e eu comecei a me entristecer. Na segunda-feira eu falei com o meu médico, fiz a ultrassom e ele falou, olha, o seu rim esquerdo, ele começou a paralisar, ele está parado, o esquerdo. Por isso que você está inchando dessa forma, está retendo líquido. Para quem cuidou de mim no íntimo, de dar banho, de trocar, que foi a Angélica, a mãe, a pastora Angelina, elas viram. A minha barriga ela tinha um formato de 9 meses de gravidez. Dura. E febre sem parar. E o pai e a mãe já começaram a ficar agoniados. E eu com aquela barriga enorme, eu não conseguia dormir. E eu vomitava, nada parava no meu estômago. Eu fui enfraquecendo. O médico falou, olha, não tem como fazer nada. Você tem que recuperar primeiro para poder dar continuidade. Mas aí Deus já estava trabalhando. Só que na hora que a gente está passando as lutas e as provações, a gente não entende, né? E quando foi na quinta-feira, eu acho, eu estava nas últimas, e eu dentro do quarto vomitando, e a irmã dela lá ouvindo, e eu o tempo todo, irmãos, não tinha pausa. Eu já não tinha mais nada, eu não tinha mais nem remédio, que o remédio todo eu colocava para fora. E a irmã dela lá presenciando tudo, até que ela não aguentou mais eu gritar daquele jeito, vomitando de dor. E foi lá no quarto. Quando ela entrou no quarto, ela colocou a mão em mim e orou. E eu vomitando ali, eu falava, Deus, eu não aguento mais. Eu não aguentava, irmãos. Estou sendo sincera. E indo e vindo para o hospital, e eles correndo comigo para lá e para cá, e nada se resolvia, e eu sentindo dor, e a febre não cortava, dava banho, não cortava, fazia compressa, não cortava, não adiantava. Na segunda-feira a Angélica mediu a minha febre, eu cheguei a 42 graus de febre. Eu nunca senti uma febre tão alta, nem da outra vez quando eu fiquei doente. Amém. A irmã dela dobrou o joelho no chão do quarto e começou a clamar pela minha vida. A hora que ela dobrou o joelho, que ela começou a orar, foi a hora que eu consegui dormir. E aí o vômito acalmou. Aí no outro dia eu levantei melhor, consegui comer um pouquinho. Quando foi na sexta-feira, o inimigo, ele sabe já que Deus, ele é poderoso, e quando Deus fala que vai fazer, não adianta ele arrumar impedimento, não adianta ele tentar impedir o agir de Deus na nossa vida, porque ele não vai. Ele não vai. Na sexta-feira aconteceu uma determinada situação e eu falei assim com a Angélica, eu falei, eu não vou para a igreja. Ela falou, mas amiga, vamos para a igreja. Eu falei assim, eu não vou, e comecei a chorar. Porque o inimigo começou a trazer coisas que eu não vou entrar em detalhes, que me entristeceram. E eu falei, pai, eu já estou cansada de perder. Eu já perdi tanto. Eu só queria ser feliz uma vez na minha vida. Eu falei para Deus, eu quero o meu canto, eu quero a minha casa, eu quero a minha família. Porque eu já tive, mas perdi tudo, porque me tomaram tudo. Por isso que quando eu vim para Iba, eu falo sempre pro pai, eu não sou de puxar saco de ninguém, o que eu tiver para falar, eu vou falar.
Aqui é a igreja do amor, porque quando você chega aqui, você é tão bem acolhido, você é tão bem cuidado, que não tem como você não ser contagiado com o amor de Deus. E aí na sexta-feira eu fiquei, o Espírito Santo começou a falar comigo, vai pra igreja. Na sexta-feira que eu fui curada do rim. Vai pra igreja, vai pra igreja. E que exemplo que eu estava dando para a Angélica que estava cuidando de mim. Me dava banho, com perdão da palavra, é vergonhoso, mas eu urinava na roupa de tanta dor. Ela que me limpava, que cuidava, ela assistiu de perto. Então eu cheguei no limite, eu falei para Deus, só que não aguentava mais. Aí na sexta-feira eu vim, eu confesso que eu vim porque o Espírito Santo de Deus bradou muito forte no meu coração. Eu vim para a igreja. A única coisa que eu me lembro da sexta-feira foi quando acabou o culto. O pastor chamou a gente para fazer uma roda. E ele falou assim, senta ela na cadeira. Depois disso, eu só lembro a hora que eu acordei no altar. Porque eu senti, não sei, as irmãs que já fizeram na cesárea, não tem, parece que está mexendo com a mão na gente. E eu senti uma mão mexendo dentro de mim. E aqui, as minhas costas queimando, ardendo em fogo. E eu vi uma luz muito, muito, muito clara, que eu não conseguia saber o que era, e só vi o formato do rosto. Quando eu acordei aqui no altar, o resto não me pergunta. Eu não sei. E Deus me curou naquela noite. Então muitas vezes o inimigo ele vai tentar te desanimar para você não vir na igreja buscar Deus. Ele vai tentar colocar impedimentos para você desistir da sua bênção. Ele vai começar a pregar mentiras na sua mente para que você acredite que você não é nada, que você não merece, que não vai adiantar nada você vir aqui. É mentira dele. Porque eu vim na sexta-feira e foi o primeiro milagre que Deus fez na minha vida. Para quem estava aqui viu, eu estava com a barriga enorme e hoje, graças a Deus, eu voltei ao meu normal. Naquele dia mesmo, na sexta-feira. E quando foi? Na segunda-feira, meu médico ligou e falou assim, olha, a gente vai repetir os exames, você já está melhor, como é que tá? Perdão, irmãos. A gente vai repetir os exames para você poder voltar já a fazer, né? Para ver se está tudo bem com a imunidade, tudo certinho. Para poder, eles queriam colocar um catéter, porque eles falaram que a minha veia não ia aguentar, né? Muito tempo. Então eles preferiam colocar um catéter para fazer o tratamento pelo catéter. Aí na quarta-feira, quando eu cheguei lá, que ele olhou a minha barriga. Aí ele falou assim, você tá usando cinta? Eu falei, não tô de cinta. Aí ele falou assim pra mim, tá pra brincar comigo? Eu falei, não tô brincando com o senhor não. Aí ele me chamou, fomos para o consultório. Aí ele me examinou tudinho, bateu, olhou. Aí ele falou assim, não tem como. O que você tomou? Porque eu falei assim, aí eu fui e contei pra ele o que aconteceu na sexta. Aí ele falou, pá, eu acredito em Deus, mas cada um na sua religião, então nós vamos repetir o exame. Eu falei, tá bem. Ele não queria acreditar, porque a forma que ele me viu antes e a forma que ele me viu depois sem a barriga, mas isso era só o início. Aí ele pediu a ultrassom de novo, ele pediu os exames, as análises de sangue, urina, e fez, eu não sei, acho que eu estava olhando lá, pai, é a ressonância, não é? Tá aqui, ressonância que ele pediu. Aí ele falou, quando estiver pronto eu vou ligar para você e a gente vai conversar. Eu falei, tá bem. Na quinta-feira eu levo, ele não me ligou na quarta, ele não me ligou na quarta-feira. Para quem tiver dúvida está aqui. Tá aí, né? O irmão Paulo conseguiu. Tenha suas lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem, é ele mexendo no secreto da gente. Eu acho que não é esse, irmão Paulo, na sexta-feira. Eu tava com uma saia cinza. Eu tava com uma saia cinza. Então, desculpa, vou já ver. E quando foi na quinta-feira, eu levantei
determinada, eu estava muito ansiosa. E fui resolver algumas coisas com o meu chefe que eu tinha para resolver. E quando ele chegou na porta da casa da irmã dela para me deixar, o meu médico ligou, que é sobrinho dele. Coloquei no Viva Voz. Eu falei, ó, seu sobrinho tá ligando, eu acho que é o resultado dos exames. Aí, eu acho que eu passei o laudo aí pro senhor, né, João Paulo? Um que tá com umas abinhas laranja. E aí ele pegou e falou assim pra mim, algumas coisas eu risquei porque é confidencial, né? Mas o laudo mesmo tá ali. E ele falou assim pra mim, aí eu falei, bom dia, doutor Tiago. Ele falou, bom dia, Patrícia, tudo bem? Eu falei, tudo bem, graças a Deus. E meu chefe falou. Aí ele pegou e falou assim, olha, eu não te liguei ontem porque eu acho que deu algum erro no exame. E aí a gente vai ter que repetir de novo. Eu comecei a gritar dentro do carro, desesperadamente. Eu falei pra ele assim, doutor, não deu algum erro, Jesus me curou. Ele falou assim, pá, o tumor tá lá. Mas ele está dizendo que não tem malignidade nenhuma, é como se ele tivesse seco. E eu falei assim, doutor. Oh, glória! Irmãos, eu falei para ele assim, eu falei, se o senhor quiser, eu repito quantas vezes o senhor quiser. Mas uma hora o senhor vai ter que acreditar que Deus me curou. Eu não tenho nada, mas eu não tenho nada mais. Ele até chegou a cogitar, que é uma parte que eu comentei com o pai. Não comentei, aliás, com o pai. Ele falou assim, você está falando de cura? Se tivesse curado, então ele tinha assumido. Eu falei, calma. Primeiro ele tirou a malignidade. Agora ele vai tirar ele dali. No próximo exame já não vai ter mais nada. Eu falei pra ele. E olha, eu não sinto nada, irmãos, mais. Eu não sinto dor nos ossos, eu não sinto mais dor de cabeça, eu não sinto ânsia. Essa semana eu constipei. Misericórdia. A mãe tá falando que eu tô comendo igual um lombo. Ai, só um pouquinho. Eu acho que eu tô descontando os atrasados. Fiquei tanto tempo sem comer aqui. O que eu quero dizer nessa manhã? Eu quero agradecer ao meu Deus de todo o meu coração. Amém. Eu creio no meu milagre, eu já recebi o meu milagre. Glória a Deus. No final, os irmãos que quiserem ver os laudos, tudo, eu vou estar ali, eu mostro, explico, converso, do antes, do depois, doente, agora na curada, eu mostro tudo que os irmãos precisarem, tiverem dúvida. Mas uma coisa eu vou te dizer, vou dizer para cada um de vocês. O mesmo Deus que me curou. E olha que eu falo assim, como é que é o correio aqui, mãe? O correio lá no Brasil é Sedex. Aqui é correio azul. O milagre foi tão rápido, porque eu achei que eu ainda ia passar um processo muito grande. Mas o milagre de Deus na minha vida foi tão rápido que, irmãos, eu não tenho palavras, não existe o que eu faça que vai ser o suficiente para agradecer o que Deus fez na minha vida. E agradecer a vocês, que são a minha família. E pode ter certeza que cada um de vocês, quando precisar, o que precisar, contar comigo, de dia, de noite, a hora que precisar, pode contar comigo. Porque agora nós vamos em frente juntos. Vocês têm noção de como que é a sensação de você saber que você vai ter mais tempo, que você vai poder, que Deus vai realizar os sonhos que um dia Ele te prometeu e você vai ver cumprir. Portanto, o que eu tenho para dizer para vocês essa manhã é, independente das lutas, das provas, eu sei que nós somos seres humanos, às vezes a gente desanima. Nós não somos perfeitos, tem hora que a gente pensa em desistir e desanimar. Mas é na hora que Deus coloca uma equipe dessa daqui, ó, para interceder pela nossa vida e para cuidar de nós. É nos momentos que a gente mais precisa. E eu estava muito nervosa mesmo para dizer. Eu quero agradecer de todo o coração. Eu amo muito, muito, muito cada um de vocês. E eu quero crescer cada dia mais na presença de Deus. Eu quero estar aqui com vocês, servindo a Deus junto com vocês. E no que precisar, se vocês verem que precisam puxar a orelha, viu, pastor? Pode puxar. Vocês são a minha família.
Não desista daquilo que Deus tem para vocês. Por mais difícil que pareça, o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Por mais difícil que pareça, não desista. Não desista. Porque é nas lutas e na prova que Deus nos aperfeiçoa. Ele está nos moldando, Ele tá nos firmando. Para quando Ele precisar nos levar para nos usar, nós podemos ter uma estrutura em Deus. Ontem nós estávamos num culto rapidinho, que chama Curadas para Curar. Nós só podemos curar se nós estivermos curadas. Nós só podemos amar se nós tivermos realmente o verdadeiro amor de Deus na nossa vida. E nessa igreja o que não falta é o amor de Deus. E desde já eu agradeço a minha oportunidade. Minha mãezinha linda hoje veio ali, ouviu o testemunho. E para de chorar, viu? Que agora é só de alegria, só vitória. E eu quero agradecer a essas mulheres lindas e abençoadas de Deus na minha vida, que pensam nas mulheres de rocha. E irmão, eu sou bem dengosa, imagina o doente. Elas me cuidaram muito. Eu agradeço, pastor Edivaldo, pastor Rangel, pastor Alisson. Só mora no meu coração. Tem pouco tempo também que a gente se conhece, mas mora no meu coração, viu? Homem de Deus, paizinho, love you. Pastor Elias, eu amo todos vocês, pastor Gomes também. Muito obrigada e desde já eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Vamos dar uma aplauso ao Senhor. Queremos glorificar a Ele, glorificamos a fé e saltamos o nome dEle. Oh, Espírito de Deus! Avante,